Olá, boa tarde. O programa Experimentos Audiovisuais apresenta hoje, mais uma vez, 2 documentários. O Escrivinhador Provinciano e Cortina Mágica. Canindé Queiroz, o escrivinhador provinciano do país de Mossoró. Jornalista por vocação e fundador do jornal Gazeta do Oeste em 1977. Canindé marcou o jornalismo de sua urbe amada através de sua polêmica coluna Penso, Logo, em que denunciava os problemas da terra de Santa Luzia e atacava políticos criticando personalidades locais sem rédeas nem pudores. Tudo isso através de uma escrita permeada de ironia e sarcasmo. Seu estilo ácido e ferino repercutiu em todo o estado e se tornou uma referência no jornalismo potiguar. É essa história que os autores buscaram contar neste documentário. Eu não conhecia nada de jornalismo, nunca tinha sido jornalista. Sou advogado, sou economista, mas nunca exerci o jornalismo e o jornal foi feito na marra. Canindé chegou aqui para estudar, vindo de Pau dos Ferros. Depois ele terminou a economia em Natal. Aí depois ele trabalhava no grupo S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes e foi deslocado para cá. Então ele exerceu as funções de diretor do grupo S.A. Mercantil Tertuliano Fernandes em Mossoró, e foi o tempo que também, quando ele chegou, tinha a recém-criada Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró. Ele ingressou no quadro de professor da universidade, onde foi também seu diretor e chegou inclusive à presidência. Foi um trabalho de muita visão, porque já existia criado o campus de Açu, só que ele não funcionava. E existia o começo da construção do campus central, que também não tinha movimentação. Os prédios estavam lá, mas não havia uma rejeição por conta da distância do pessoal se mudar para lá. Então ele enfrentou e colocou para funcionar lá no campus central. De princípio, todo mundo achava que era uma loucura de Canindé, mas ele mostrou na prática a sua visão de futuro, como estava correta. A maioria daqueles prédios que hoje compõem o campus da UERN em Mossoró, a maioria daqueles prédios foi construída a duríssimas penas por Canindé. Desenvolveu essa atividade com muito brilhantismo, com muito denudo e com muita vontade em servir a cidade e a própria universidade. Quando ele saiu da fundação, eu como funcionária da universidade, eu poderia continuar. Só que eu fui solidária a ele e saí com ele. Então a gente pensou o que poderia ser feito, né? Foi quando ele teve a ideia de colocar um escritório de planejamento para elaborar projetos para as prefeituras. Levou esse escritório durante muito tempo e desse escritório foi que surgiu a ideia do jornal, da parte de assessoria econômica que ele dava, contábil, jurídica, através da Astecam, e dentro da Astecam nasceu a ideia do jornal Gazeta do Oeste. E a Gazeta surgiu exatamente na necessidade que eu tinha naquela época de ter uma ocupação. Esse foi o motivo real, não existe outro, senão essa preocupação que eu tinha de procurar uma maneira de subsistência, uma maneira de fazer a vida, que nasceu a Gazeta do Oeste. Bom, ele tentou se cercar de quem já era do ramo de comunicação, né? Então ele chamou, foi o primeiro, foi a Mary Costa, né? Que o auxiliou, e ele pegou realmente todo o pessoal que era leigo, né? Eu vi a primeira edição, uma máquina velha que eles compraram em Campina Grande,
linotipo, né? Linotipo, deve estar ainda por lá guardada. O primeiro jornal saindo de madrugada, rodado, com mil dificuldades. Aí começou a história da Gazeta. Poucos acreditavam que ela durasse. Até pelo histórico de Canindé, que o povo dizia que ele fechava toda a empresa, né? Porque Canindé foi sempre uma pessoa que via muito na frente. Só que ele tinha que ter alguém para organizar, administrar esses pensamentos dele. Ele redigia e eu fazia a composição na máquina, né? E fazia a revisão também. Eu acho que ele acertou a vocação dele à jornalística. É tanto que acertou que criou, de uma certa maneira, uma determinada escola de pensamento no jornalismo. Isso ninguém pode negar. Muitos ainda duvidam que sou fã de carteirinha, devoto e impernedido do uísque gringo. Alguns me perguntam como enxergo. Ora, o néctar por excelência tem mesmo enormes vantagens sobre mulher. O esquito não fala, não se queixa, não cola, não pede ou cobra explicações. Não reclama por encontros marcados e descumpridos. Não tem ciúmes, não transpira, não tem mau hálito. Não inventa mentiras quando deseja chifrar o cristão. Quanto mais velho, melhor. Sempre mostra humor ótimo e assim por diante. Ele tinha uma facilidade de se expressar. Entendeu? E isso fez com que a coluna dele se tornasse o carro-chefe do jornal. Canindé Queiroz representa a fase moderna do jornalismo escrito, não somente em Mossoró, mas até no Rio Grande do Norte. Canindé finda se projetando, ele conseguiu projetar a Gazeta do Oeste, que surgiu como um semanário. Quando eu comecei a escrever na Gazeta do Oeste, a Gazeta era um jornal semanário, que depois, obviamente, passou a diário, e a Gazeta passou a ter uma influência muito grande, inclusive na vida política e econômica, não somente de Mossoró, mas de toda a região oeste. A Gazeta do Oeste, a Gazeta chegou um momento, não é, de ter grande peso. Nenhum político vinha a Mossoró que não passasse pela Gazeta. Já era certo. Eles tinham, na programação de visita a Mossoró, tinha como certo a passagem pela Gazeta do Oeste. E a campanha em que ele foi eleito vice-prefeito, ele foi inclusive a sensação da campanha. Ele foi a sensação, era um rapaz, vamos dizer, mais ou menos bem apessoado fisicamente, moço e tudo, e inclusive ele foi, criar até o slogan dele, né? É o bicho, era que chamava. No dia da eleição, aqui no Colégio Estadual, que era a maior concentração de urnas, Ave Maria, foi o dia todo, o pessoal, quando ele, lá vem Canindé, o bicho. E ele gostava. A campanha para prefeito de Mossoró, onde Canindé foi vice de Dizuí, foi eleito. Lembro muito bem no discurso de posse, Dizuí dizia que ia governar a 4 mãos. Quando ele estivesse em Brasília, Canindé estaria na prefeitura e vice-versa. Mas Canindé não assumiu uma só vez. Dizuí não deu vez, um só dia, a Canindé assumir a prefeitura. Né? Eu acho que Canindé, digamos, ele pensava que poderia evoluir mais, poderia ter evoluído mais politicamente em Mossoró, né? E acho que aquela experiência foi uma experiência meio frustrante, embora ele não tenha, ao meu ver, pelo que eu conversava com ele não tenha ficado com nenhum rancor de Dizuí, pelo contrário, ele tem muita admiração, muito respeito por Dizuí, muita amizade por Dizuí.
Um homem dinâmico, mas polêmico, muito bom ser polêmico, porque um jornalista não pode ficar dizendo amém a todo mundo. Tem determinados pontos que a opinião do jornalista prevalece, que ele não vai vender a sua opinião, ele segura a sua opinião. Na maneira como ele fazia o jornalismo, obviamente que ele agradava a algumas pessoas, mas desagradava a outras, e ele manteve a sua linha, muitas vezes trazendo enormes preocupações para seus amigos mais próximos e familiares. Nos 25 anos do jornal, ele já estava demonstrando, assim, agressividade, entendeu? Porque ele se tornou agressivo, era de levar, se cercou logo de seguranças, né? Porque eu acho que ele tinha em mente que estava sendo perseguido. Aí ficou altamente contestador, e uma contestação que a cidade não aceitou de uma forma muito pejorativa. O fato bastante desagradável, o antigo ginásio Sagrado Coração de Maria começou a mudar a arquitetura da frente do colégio, que era bonito para a sua época. E ele não aceitava aquilo e escreveu um artigo meio violento. E aí revoltou um pouco a nós sacerdotes e aos fiéis, porque era um fato tão comum mudar um prédio. Mossoró hoje em dia, né, até estão derrubando como casas históricas. Esse artigo aí, ele levou desvantagem. Houve até uma espécie de uma abaixo-assinada lá de uma determinada paróquia. Graças a Deus ele não respondeu a abaixo-assinada. Ele não respondeu. Silenciou e não falou mais na questão. Com um personagem do universo religioso em Mossoró, não mais as freiras, ele citava sinônimo de pênis 12 vezes. Eu disse, poxa, tá difícil. Eu não tenho força para Canindé. Inclusive ele anda com os seguranças aí. Tem que chamar alguém. Chamaram o Paulo Linhares, Padre Sátiro, chamaram o professor Anchieta Alves, chamaram o Olímpio Rodrigues, que sempre teve uma relação de amizade e de gratidão, e sempre foi muito respeitado por Canindé. Maria Emília, ele esculhambou, escorraçou todo mundo. O último a ser escorraçado foi Padre Sátiro. Foi o último, acho que foi o último a ir embora. Eu disse, Nilton, eu vou embora, já botei meus piquás no carro e vou embora. Fui embora, fui para casa. Cheguei em casa, bateu um incômodo, eu não conseguia dormir, eu não conseguia, eu estava asfixiado, e Nilton ligou, Carlos, vai ser mesmo desse jeito, já está tudo encaminhado. Eu disse, peraí, eu vou lá. Aí fui, voltei para a Gazeta. Quando voltei para a Gazeta, e aí a memória me falha, não sei se voltei acompanhado de Nilton, acredito que sim. E fui direto para o Fotolito. Hoje vocês talvez nem conheçam mais isso, né? Um espaço de fotomecânica, né? Que as páginas eram fotografadas para depois irem ao processo industrial, ao processo de finalização industrial na impressão. Cheguei lá, a página já estava no negativo, a coluna. Encontrei com Abel, né? Eu disse, Abel, cadê a coluna de Canindé? Isso é uma sala cinematográfica, aquele ambiente escuro, né? Abel, cadê a página? Está aqui. Faz o seguinte, tire a coluna de Canindé. Eu não tiro não, você não é dono do jornal, mas sou o diretor de redação. Quem manda na edição sou eu. Ele manda na empresa. O responsável da edição sou eu. Não tiro não. Quem manda aqui é doutor Canindé, manda em tudo. Eu disse, em mim não manda não. Tiro. Aí ficou a discussão. Então me dê a tesoura. Tá aí, quer cortar? E eu vou botar o quê? A gente arranja um jeito. Eu cortei, botei no envelope e saí. Passei na minha sala, juntei o que eu tinha, amontoei dentro do carro, que coube, e fui embora. E a Abel, eu boto o quê? Eu boto qualquer coisa. Se eu não me engano, repetir a coluna. Eu fui embora. De manhã cedo, consegui dormir, de manhã cedo, o telefone do próprio Nilton. Caçapa, diga, tudo limpo, barra limpa aqui, pode voltar. Ele está se fazendo que não aconteceu nada. Foi uma época que eu escrevia com uma veemência, talvez considerada excessiva por alguns. Mas era meu pensamento e eu externava
sem muita preocupação com o que pensassem. Realmente foi um período em que a minha Olivetti funcionou de maneira... Eu escrevia com dedos pesados, mas não me arrependo em absoluto do que pude fazer à época. Canindé era muito boêmio, né? Ele tinha uma vida muito intensiva na noite moçoroense, né? Então, e ele tinha trânsito livre, ele era muito bem-humorado, ele conversava muito, tinha amizade com todo mundo, ele tinha um coração grande demais, humano demais, ele removia montanhas para resolver problema de amigos. E um grande mérito que ele tem é ser uma pessoa de extrema caridade. Ele era muito caridoso. Nunca chegou alguém perto dele para pedir um negócio que ele não concedesse. Canindé é essa figura ambivalente, né? Ele guarda em si esse personagem do cordeiro e do lobo, né? Canindé não escrevia bebendo. Ele escrevia a coluna mais ou menos de 7 até 9 da noite, mandava que fosse batida, ele revisava, mandava que rodasse a primeira página do jornal, sempre a manchete do jornal era ele quem decidia, a manchete principal do jornal, disse, eu quero ver a manchete. Aí, às vezes modificava, às vezes tira isso, tira aquilo, etc e tal. Aí, quando vinha a coluna dele já batida, por Galdino, e depois e Ferreira, quando não era Ferreira era Galdino, aí ele olhava, aí às vezes passava para um amigo que estivesse ali, ele mandava, olha aí, Mago. Aí eu olhava, tá boa. Aí ele mandava, aí ele disse, na hora, vai embora. Aí vinha aqui para um escritório que ele tinha aqui nessa rua, que era na Fitema, aí ele começava a tomar o uísque dele. Todo mundo pensava que Canindé só era assim, aquele brincalhão, mas você chegava, era o uísque aqui em cima da mesa e o livro aqui. Quando ele ia para Natal, a coisa que ele mais trazia comprava era livro. Ele lia diariamente, lia muito, lia 3, 4 livros de uma vez. Então, ele era um multifacetado. Canindé pode ser visto sob diversos ângulos. O Canindé político, o Canindé empresário, o Canindé jornalista, professor universitário. Canindé nunca ficava em cima do muro em nada. Podia tomar todas as decisões erradas, mas eram decisões, você sempre esperava de Canindé algum tipo de decisão. O muro nunca foi um local a ser ocupado por ele. Nunca foi ocupado, eu acho que na verdade. Essas polêmicas ficaram no passado. Quer dizer, eu acho que o que restou e o que está restando ainda, porque Canindé está vivinho, graças a Deus aí, mas o que restou dessas polêmicas, enfim, uma contabilidade geral dessa experiência de Canindé para o Mossoró no jornalismo, é uma experiência extremamente positiva. Todo dia está no jornal, né? Embora, digamos, hoje a editoria, nós temos uma direção, né, editorial que realmente toca o jornal, temos Maria Emília que toca mais ou menos a empresa, enfim, mas de todo modo a presença de Canindé é importantíssima no jornal, é uma inspiração para todos nós a presença diária de Canindé no jornal. Canindé é um gênio, ele fez história em Mossoró, foi um homem poderosíssimo e de uma inteligência brilhante. Canindé era um homem brilhante. Canindé certamente foi o nome mais representativo da comunicação em Mossoró, um dos homens mais influentes em todos os segmentos da sociedade moçoroense e muito além, eu diria, dos limites de Mossoró. Eu acho que falar sobre Canindé é sempre muito bom, é sempre muito agradável, porque ele foi uma figura marcante em Mossoró e que merece o seu lugar na história da cidade.
O segundo documentário de hoje trata de um universo fascinante, o mundo do circo. O documentário conta a história de um desses artistas que lutam durante a vida para manter viva a arte circense. O trabalho feito dentro do projeto Curta Mossoró conta um pouco da história de vida do palhaço Babalu e seu circo. Uma história que vale a pena conferir. Meu avô era austríaco e minha avó era índia. Meu avô veio de lá para cá, aqui pro sertão, né? E chegou aqui, casou-se com a minha avó e inventaram de montar um circo. O Palhaço Babalu nasceu na cidade de Souza e, na verdade, foi por necessidade, né? O meu irmão, que era o mais velho, que era palhaço, foi embora do circo e meu pai ficou sem palhaço. Então ele disse: e agora, o que é que nós vamos fazer sem um palhaço? Como é que vai estrear em Souza? E aí eu, que já tinha tentado de tudo no circo, não tinha dado certo nada, eu disse: pode anunciar o Palhaço Babalu. E lá vai ter o Palhaço Babalu. Aí, quem é o Palhaço Babalu? Eu digo: sou eu, pode anunciar que eu vou ser o palhaço. E chegamos em Mossoró em 89, onde começamos a trabalhar, fazer o sucesso e tal, e o Borborema Circo foi se destacando. Onde a peça principal era o Palhaço Babalu, né? A atração principal do circo era justamente eu, o Palhaço Babalu. Já no meu primeiro ano de palhaço, os primeiros meses, né, do Palhaço Babalu. E aí a gente foi crescendo, fazendo aquele nome em Mossoró, e quando meu pai resolveu sair de Mossoró com o circo dele, com o Borborema Circos, eu disse: eu vou ficar aqui em Mossoró e vou montar um circo para mim. Muita gente criticou: como é que você pensa que fazer circo é assim? E tal. Eu digo: rapaz, eu vou montar um circo para mim, eu vou botar um pano de roda, né? Que é só aquela lona lateral que chama o Tomara que não chova, né? Aí eu disse: pronto, eu vou botar um Tomara que não chova, não quero saber não. Aí saí do circo do meu pai, ele foi embora de Mossoró e eu vendi televisão, fogão, até um secador da minha esposa eu vendi para comprar umas pecinhas para o circo, e mesmo assim ficou faltando tudo, né? Até porque não tinha nada. Aí a ajuda de muitos amigos me ajudaram, dar um pedaço de pano, dar uma corda, dar uma instalação, uma lâmpada, prestar o som, tudo emprestado. Na verdade, o circo não tinha nada e metade de nada não era meu. E aí eu meti a cara mesmo, com muita raça, fé em Deus, estreiei o Babalu Circo, lá nas Malvinas. É a dificuldade que sempre tem, e a cada dia parece que, não por parte do povo, da parte do povo até está mais branda, né? Tá mais legal, mas justamente a burocracia que você tem hoje na prefeitura para liberar um terreno para se armar, entendeu? Cada dia eles inventam uma coisa diferente para se levar, para liberar aquele terreno, e não deixa de também não ter a discriminação do pessoal, às vezes do bairro. Sempre tem pessoas ainda que, sabe, xinga o circo e tudo, faz besteira, diz besteira com o circo na chegada, aonde depois acontece muito dessa pessoa que, entendeu, discriminou a gente se tornar cliente do circo e amigo da gente mesmo. Acontece muito isso. Eu sempre digo isso, que muita gente tem uma noção do circo, só acha que o circo é uma coisa de desocupado, que a gente tá aqui porque não sabe fazer outra coisa, entendeu? E é totalmente o contrário. Para você viver no circo, você tem que ser artista. Por pequeno que seja o circo, você tem que ser artista.
Eu tenho minha casa ali na Evolução 4. Como pobre, tem de tudo lá. Mas nem a minha esposa, nem os meus filhos ficam lá. Eu levo eles de manhã à tarde. A gente leva eles à tarde para a escola. A mulher fica esperando lá, vai para a academia e tal, fica esperando lá eles, eu vou buscar. E eles não dormem ninguém lá na casa, não sei o menino lá que fica lá pastorando. Entendeu? Porque eles não conseguem ficar em casa. São tão loucos pelo circo, eles estudam tudo direitinho e tal, mas são loucos pelo circo, eles não conseguem ficar um minuto fora do circo. De todas as funções que existem no circo, a mais difícil é a de palhaço. Entendeu? Por incrível que pareça, a mais difícil é a de palhaço. Tanta gente, às vezes, o cara faz uma presepada na rua, o cara diz, ei, isso é um palhaço e tal, mas não sabe o quanto é difícil ser palhaço, ser um artista, ser um profissional. Porque o artista em si, o malabarista, o trapezista, é aquela coisa que ele faz na estreia, ele faz se passar um mês na praça. E o palhaço não. Todo dia tem uma plateia diferente, todo dia você tem que agradar aquele povo que está, às vezes, ali com problema e você tem que fazer, né, arrancar o riso de todos. Eu tive que trabalhar, que ser o Babalu, com meu pai na UTI. Eu saí lá do hospital Tarcísio Maia, ver ele ali. Na verdade, a gente tinha aquela esperança que ele voltasse, mas saber que ali estava 90% morto, né? E ter que vir para o circo fazer o espetáculo. Entendeu? Porque aqui estava lotado e o pessoal estava esperando o Babalu entrar e com alegria. Eu não podia entrar no picadeiro para chorar, né? Que ninguém pagou para me ver chorar, pagou para me ver fazer ele sorrir. E a gente chegar ali e ter que entrar, esquecer tudo, enxugar as lágrimas e passar. O que mais me emociona é quando ele anuncia e o povo grita, o povo vibra. Entendeu? Faz aquela vibração ali, pronto. Ali eu boto só o pezão lá, né, com regazona, um sapatão grande. Quem não ri é porque não abre a boca. A verdade é que o palhaço, depois que passa aquela cortina ali, ele se transforma. Boa noite! A todos vocês o nosso grande abraço. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado.